amenizar os problemas do ensino remoto na alfabetização? Eu coloquei esse tema porque realmente está problema. Eu tenho conversado com muitas mães. Os comentários não param ali no YouTube falando do problema do ensino remoto. Muitas crianças chegando no segundo ano do ensino fundamental analfabetas. No segundo ano, gente, não é possível. Então, há problema. Não dá para dizer, ai, Selma, você está falando para a professora e está dizendo aqui que tem problemas? Tem, professor. Todos os professores estão com sérios problemas, sem falar na dificuldade dele mesmo em trabalhar agora com esse tipo de aula que eu tenho que falar para uma câmera e não para o olho da minha criança tão querida. Né? Quando eu falo para o olho da minha criança, é outra relação. A relação de aprendizado aí é outra. Isso se o professor conseguir chegar pelo vídeo, porque ainda tem muitas cidades do Brasil, muitos municípios que nem a internet tem acesso. E aí? Nós temos muitos exemplos. Eu tenho uma mamãe que vai lá para o interior de um estado aí fazer um trabalho e faz um trabalho com as crianças de lá. Ela está fazendo com o filho, ela chega e faz com os parentes dela. Por quê? Porque lá não chega a aula online, não chega, não tem internet. Aí o que fazer? Tem professor muito criativo, pelo menos faz ou por uma ligação no celular, faz um WhatsApp, manda um recadinho, manda um áudio, manda atividade impressa, pede para a mãe passar na escola, pegar a atividade impressa e uma conversa com essa mãe. Precisa uma conversa com essa mãe. Eu vou dar algumas dicas ainda no final, mas eu quero dizer para você, essa conversa com a mãe é onde estreitamos a parceria com a família. Hoje, não posso dizer, olha, eu tenho, assim, muita experiência de ensino, né, de aula, de contato com família, com relação família-escola, tive consultório de psicopedagogia por alguns anos, atuei em educação especial por vários anos, né? A minha vida tem uma história de educação especial, de várias crianças que passaram por mim, várias crianças que estavam assim renegada lá para não aprendizagem, com umas marcas na testa, assim, eu costumo falar, eu lembro de algumas crianças que vinham assim para mim, já com um carimbo, né? Não aprende, como se fosse um carimbo. Esse, vamos carimbar, que é caso passado. Não dá para a gente tratar assim criança, né? Então, quando você recebe uma criança, um aluno seu, que já vem com uma história de não aprendizagem, de defasagem da aprendizagem, era para ele estar mais evoluído e não está, ou ele tem uma síndrome, ou ele tem um transtorno, uma dificuldade, um distúrbio, nós vamos trabalhar com essa criança a alfabetização da mesma forma, só que da mesma forma que eu digo, olhando para o lado, alfabetizar brincando. Nós vamos alfabetizar brincando, nós vamos fazer as atividades, só que respeitando aonde aquela criança está olhando. Não é nem respeitar limite, não, porque não há limite. Não há limite para a aprendizagem. O potencial da criança nunca pode ser duvidado. Nunca podemos pôr em dúvida o potencial da criança. Ele existe nela, existe. Você, como professor, tem que acreditar nele, tem que acreditar nesse potencial, tem que acreditar que ele pode dar mais. E ele vai dar, porque você acreditando nele, começa uma solução dos problemas do ensino remoto. Sabe qual é a primeira solução que eu apresento para vocês hoje? Uma palavra: interação. Interação. Porque muitas vezes nós, como professor, estamos indo por um caminho diferente do interesse da criança, cada um para um lado. Isso não vai dar certo. Se eu não tiver interação com o meu aluno, não vai haver aprendizado. Nós temos que lembrar dessa palavra que nos junta, né? Nos une
a essa criança, mas sabendo ouvir, sabendo entender o que ela pensa, de que forma ela está olhando o mundo, o que ela está vendo, como ela está interpretando, como ela está entendendo aquilo que você está passando, o que você quer falar com ela. Se nós recebemos uma criança que tem uma história, um histórico de fracasso escolar, mais ainda que eu tenho que ouvir essa criança para entender o pensamento dela. Não se apegue tanto. Hoje uma professora me perguntou no Instagram sobre educação especial. Eu falei para ela, na live eu vou dar vários toques, tudo que eu vou falar hoje cabe para uma criança que tenha dificuldade de aprendizagem. Uma criança que está lá com 7, 8 anos e ainda não está lendo. Cabe. É isto que eu quero chegar. Quero chegar nela. Porque se uma criança, vamos dizer, neurotípica, né? A criança que a gente chama de normal, com 4, 5 anos já está se interessando por leitura e escrita, ou às vezes com 6, aí o que aconteceu nessa história que interrompeu, de alguma forma, bloqueou algumas crianças de prosseguir nesse aprendizado? E não adianta eu me apegar em diagnóstico, é isso que eu estava falando. Não adianta eu me apegar em um laudo. Ah, é autista. Pronto. Autista, então vai ter outra forma de aprendizagem? Sim, ele pode até exigir alguma especialização para você olhar e entender o comportamento, mas a alfabetização, ela sendo significativa, ela sendo brincante, ela vai atingir todas as crianças. Cada uma recebe aquilo de acordo com o seu momento. E o seu momento varia de um minuto para o outro, conforme a intervenção que você faz. O momento da criança, ele está aqui hoje, mas ele pode evoluir conforme você fez uma intervenção correta, ele evolui de um minuto para o outro naquele pensamento. O importante é que a gente enxergue essa evolução e não fique com o olhar só lá no laudo, no diagnóstico dessa criança, taxando assim um carimbo na testa dela que a impede de evoluir, porque você não acredita mais nela. Eu costumo lembrar assim bem os professores que antes de trabalhar com uma criança com dificuldade de aprendizagem, você tem que acreditar no ser humano. Você tem que acreditar no conhecimento que o cérebro está produzindo hoje. Hoje, cada dia é um dia novo para essa criança, para todos nós. Cada dia é um dia de aprendizado. Cada dia é um dia para a gente evoluir. Nós temos uma chance enorme todo dia de evoluir. Se você está aqui comigo hoje, você está querendo evoluir. Você está querendo aprender, senão você nem estaria numa live de educação. Então, se você está aqui comigo, é porque você quer evoluir. Acredite que seu aluno também quer evoluir. E se ele está com um comportamento difícil, está com um comportamento de distúrbio, nós vamos trabalhar com isso de outras formas, o comportamento, mas a alfabetização vai ocorrer de acordo com o seu programa, seu planejamento. Não deu para ele responder essa atividade hoje, responder, que eu digo, com pensamento, com fala, com ação, não somente na escrita. Não é na escrita. O aprendizado da educação especial não é, olha, só aqui no papel. Não é. O aprendizado da educação especial, principalmente, a criança precisa de mais estímulos, mais intervenções corretas. E aí, no ensino remoto, como fica? Estamos falando tudo isso porque eu falei de uma palavra, interação. Como fica a interação com o seu aluno especial com o ensino remoto? E como fica a interação do seu aluno normal, neurotípico? Como fica a interação para ele aprender? Qualquer pessoa aprende se tiver interação, se tiver troca, se ela puder falar. Se ela puder falar, porque a hora que ela fala, ela expressa o que ela pensa. E a hora que ela fala, expressa o que ela pensa, e você a ouve, você vem com a intervenção correta, você coloca uma mediação que a faz evoluir.
Ah, mas é gostoso acreditar nisso. E é muito mais gostoso pôr em prática isso. Quando a gente põe em prática, então, e vê resultado, é maravilhoso. Quando eu ensino as atividades lá no nosso curso Alfabetizar Brincando, eu vejo as mamães pondo em prática uma atividade, outra, mamães leigas, gente, que não tem pedagogia, mamães fazendo, brincando com a criança, e daí até por ser tão desprovida de conhecimento técnico, que acho que dá mais certo ainda, porque daí ela brinca naturalmente, naturalmente. A gente, quando dá aula, professor, a gente se veste de professor, tem uma personalidade de professor, isso é bacana, isso é muito bonito, mas nós não podemos esquecer o lado humano do brincar. A educação infantil, eu acho, é uma tristeza se a gente vê na educação infantil uma alfabetização sistematizada. Não pode, nós vamos trabalhar consciência fonológica, nós vamos trabalhar todos os precursores da alfabetização na educação infantil. E aí, como eu vou desenvolver habilidades, objetivos de desenvolvimento, se eu quero que ela se desenvolva naturalmente, eu tenho que brincar com ela. Se eu quero que ela tenha uma desenvoltura na fala, na oralidade, eu tenho que brincar com ela. Se eu quero que ela se desenvolva para ler, eu tenho que brincar com ela. E às vezes tem pais que cobram a escola errado também. A escola, vamos olhar para o lado dos pais lá, né? Chega na escola e não entende aquele brincar. Vê as crianças brincando em grupos, grupos organizados pelo professor, vê com uma brincadeira ali, outra, toda planejada pelo professor, e aí o pai pensa, nossa, só estão brincando, não estão fazendo mais nada? Só brincam aqui nessa escola? Olha só que comentário infeliz. Ai, que bom que só brinca. Ai, que bom que só brinca. Porque se fosse só brincar mesmo, as crianças estariam melhor ainda. Agora eu viro o holofote de novo aqui. Estava com a mãe, né? Criticando mãe, agora vou criticar o professor. O professor tem mania de papel. Tem mania de papel, acha que se a criança estiver escrevendo no ensino remoto, eu estou vendo muito disso. Tem que mandar foto da atividade para a professora. A professora precisa ouvir essa criança. Ó, já estou dando uma dica aí. Você tem que ouvir. Então, a criança tem que dar uma resposta do que você está propondo para ela, um desafio, uma brincadeira, um jogo, uma atividade, de forma oral, muito oral. Na educação infantil, muito oral. Muito mesmo. Porque se essa criança não falar, ela não vai expressar o que ela está entendendo daquilo que você está falando, daquilo que você está propondo. Ela tem que falar e ela pode daí se expressar artisticamente, pelo desenho, pode escrever sem saber escrever, pode ler sem saber ler, pode, mas ela tem que ter oportunidades. Por isso, campos de experiência na educação infantil, não é? E no ensino fundamental é continuidade, tanto que é chamado ciclo de alfabetização, os 3 primeiros anos do ensino fundamental. Mas mesmo como ciclo, quer dizer que tem 3 anos para a criança aprender a ler e escrever, mas é evolutivo, é uma espiral que faz isto, para cima, evolui. Não é para a criança ficar patinando aqui e no mesmo lugar, girando, 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 e não sair daquilo. Ela tem que evoluir. Ela veio da educação infantil e tem que dar continuidade a esse processo de letramento. De letramento. E no ensino remoto, isso está ficando muito a desejar. Muito a desejar. Então, professores, vamos lá. Vamos pensar como nós podemos sair desse caos, melhorar essa situação, como vocês estão se esforçando, porque do mesmo jeito que eu critiquei professor, agora eu vou elogiar. Tem professores dando show, fazendo com que a criança interaja com seus pais, com a família, interaja com o conhecimento, interaja com um livro, interaja com um vídeo, interaja com ele. Tem professor que está conseguindo, e essa interação é a palavra-chave
de nossa live de hoje. É a palavra-chave de tudo que a gente precisa propor para essa criança. Estratégia que eu vou usar para a criança no ensino remoto e em qualquer ensino, em qualquer ensino. Tem um autor que eu gosto muito de ler, Ausubel, Davi Ausubel, ele faleceu em 2008, eu estava vendo isso, que ele viveu numa época da educação tradicionalíssima, né? E ele fez grandes críticas, porque ele sofreu palmatória, castigos, punição, aquele ensino que era através do condicionamento, né? Você tem que fazer isto para ganhar isto, ou você fez isto errado, você tem que pagar isto com castigo, com punição. E ele fez sérias críticas à educação da época dele, e com isso ele foi estudando realmente a fala dele em relação a ser um ensino mais significativo. Para mim é o que mais marca. Tem uma frase dele que diz assim, olha, a aprendizagem significativa envolve a aquisição de novos significados, e esses, por sua vez, são produtos de aprendizagem significativa. Quer dizer, quando eu aprendo algo significativo, como fosse uma âncora, eu construo uma base cognitiva, gente, uma base de pensamento cognitivo. Eu entendi aquilo. Aquilo que eu entendi ficou uma base. Quando vem algo sobre aquela base, algo que tenha a ver com aquela base, ela vem e cai naquela estrutura. Imaginem aquela estrutura agora sendo acrescentado algo. Ela se transforma no novo. Uma nova significação. Ela cria um outro significado. Ela evolui naquele significado. Eu vou dar um exemplo. Aqui, que eu espero que vocês compreendam bem. Vou mostrar uma palavra e você vai ler essa palavra, você é adulto, né? Mas eu quero que você lembre da sua infância com essa palavra. Bola. Você jogou bola na sua infância? Tá lembrando? Coloca para mim aí. Você jogou bola? Você brincou com uma bola? Você fez o quê com uma bola? Você brincou de chutar, bater? Você fez uma brincadeira interessante, aquela de que joga a bola na parede, tem as regras, né? Segurando a bola e batendo a mão de diversos jeitos. Ou você praticou um esporte com a bola? Você lembra o tamanho dessa bola? Você lembra a cor? Pronto, foi um exercício de memória sensitiva. Você puxou pela sua memória uma certa bola que você pode ter vivenciado. Se você não lembrou de nenhuma bola, se você não teve experiência com bola, você também é capaz hoje adulto, de visualizar uma bola. Você deve ter dado uma bola de presente para o seu filho, ou para os seus alunos, você já brincou de bola, você é professor. Então, aí, a palavra bola no atual, no presente. Eu levei você para o passado e para o presente. Agora, eu vou alfabetizar você. Faça de conta que você é uma criança e que você tem uma bola. Você é uma criança que tem uma bola e você gosta de brincar de bola. E aí, eu vou mostrar para você uma coisa aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso é o bo. Sabe o que é o bo? Faz parte da família silábica. Ba, be, bi, bo, bu. Agora eu vou mostrar isso aqui, ó. Esse é o lá. É a família silábica. Lá, lê, li, ló, lu. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui não tem significado nenhum para você. Se eu mostrar o lá sozinho, não é nada. Não tem nada a ver. E se eu falar da família silábica, ficou mais complicado ainda. Você criança, estou imaginando como você criança, em fase de alfabetização. Olha aí, o que você vai fazer com um lá?
Nada. Agora, vamos contextualizar essas duas sílabas? Ah, vou te mostrar uma coisa. Sabe o que é isso? É uma bola. Eu desenhei aqui a bola que veio na minha memória quando eu falei para pensar na bola da infância. Eu quis desenhar a minha bola. Era uma bola colorida, cheia de cores. Sabe aquela de circo? Que vocês, não sei se é a realidade de vocês, aquela bola bem colorida, que de um lado é rosa, azul, vermelho, amarelo, verde, ela é toda misturada. Aqui, na verdade, eu só colori. Mas era essa bola que eu pensei. Não sei qual você pensou, cada um pensou numa bola, porque depende da experiência de cada um. E agora eu mostro para a criança assim, eu vou alfabetizar essa criança, que é você aí, né? Você faz de conta que você é criança, e eu estou pedindo para ela ver essa imagem e ler essa palavra. Ela vai ver a imagem e vai falar. Aí pode estar escrito bola. Ótimo, você acertou, você está lendo bola. Vamos ler com o dedinho agora? Bola. Vamos contar quantas letras tem aqui nessa palavrinha? 1, 2, 3, 4 letras. Ah, mas vamos ver quantos sons? Bola. Vamos bater palma cada vez que eu falar um som dessa palavrinha? Bola. Bate palma. Olha que linda essa palavra bola. Agora eu vou dividir. A primeira parte é bola. Então, eu vou pegar o bo. Agora eu vou mostrar o bo. E vou mostrar o lá. Eu não estou mostrando a família silábica, eu estou mostrando as duas partes de bola. Não estou preocupada com a família silábica. Estou mostrando duas partes de uma palavra. Que esta parte, com esta, significa bola. E que eu posso repartir em duas partes, porque são dois sons diferentes. Bola. Sabe que tem palavra começada com bó? Vamos pensar um pouquinho? Bó. Nem é o bo, é o bó, bola. Bota. Olha só. Bota, ainda tem duas botas. Tem bota que a gente põe no pé e tem uma coisa que a galinha faz quando ela bota ovo. Ela bota ovo. Então, eu posso trabalhar sentidos da palavra. Certo? Significado da palavra, conceito, eu estou trabalhando. Estou trabalhando duas coisas, conceitos e o som de cada parte da sílaba, da bola, da palavra. Então, esta palavra agora, para a criança, tem sentido, porque ela desenhou a bola dela, ou ela viu uma imagem que você mostrou, e você mostrou a palavra. Então, fez sentido. Tá, ela construiu aquela base de significado que o Ausubel estava explicando através de mim aqui hoje. O Ausubel veio aqui na nossa live, olha só que chique. E ele usava esse termo, o subsunsor, era essa base, é como uma estrutura, é uma estrutura cognitiva que a criança, então, fez em relação a essa palavrinha bola. Estou dando esse exemplo para você entender o significado. Então, ela fez uma estrutura cognitiva. Aí, um outro dia ou um outro momento, você vai contar uma história para essa criança. Era uma vez um menino, ele ganhou uma bola de presente de Natal. E sabe o que ele fez com aquela bola? Ele foi para o quintal, colocou 2 pauzinhos assim no chão para ser o gol e começou a chutar para o gol. Aquele menino foi gostando tanto do futebol, ele não largava a bola, ele levava a bola para a cama para dormir. Quando ele levantava, ele já estava andando e chutando a bola dentro da casa. A mamãe sempre ficava brava. E aí você vai inventando uma história falando de bola. Agora, aquela experiência da criança anterior não é a mesma. Ela ouviu uma história, ela se transformou, ela ouviu novamente sobre bola. Agora você pode mostrar de novo a palavra bola. Esta imagem, opa,
Esta imagem da bola pode ser substituída pela bola do menino. Vamos agora desenhar como você imagina que é a bola desse menino da história. Como você imagina? E ele joga futebol. Que tamanho será que é essa bola? Como que a gente mede uma bola? Vamos medir uma bola? Vamos pegar uma bola e medir? Será que se a gente puser um fio em volta, dá para a gente ver o tamanho desse fio? Consegue comparar duas bolas medindo por um fio e depois estica o fio? Olha, então você vai problematizar essa situação, de fato, proporcionando novas experiências. E aquela experiência é acrescida nessa base, nesse subsunsor. E ele se transforma num novo significado. E esse novo significado vai se transformar novamente, conforme as experiências de vida daquela criança, conforme ele comparar essa palavra com outras. De repente, ele descobre que o bo também começa com o B e o O, e ele pode escrever boneca e outras muitas palavras, porque ele conheceu uma palavra que fez sentido e significado. E esse significado é um segredo para o ensino remoto, gente. Um segredo não, acho que é uma oportunidade, é um álibi para o ensino remoto dar certo. É você proporcionar que a sua criança tenha uma experiência significativa. Se não fizer essa base lá, não há aprendizado. Educação especial não existe sem significado. Educação normal, ensino regular, não existe sem significado. Criança aprende através desse significado. Esse significado só ocorre se houver interação, como eu falei na primeira parte da nossa live. Só ocorre se houver interação. Isso está claro para vocês? Eu gostaria que vocês contassem para mim aqui, coloquem em algum comentário se ficou claro, para eu sentir de fato que você entendeu, que você vai pôr em prática, pensando numa atividade significativa. E eu vou dar duas ou três dicas, para você colocar em prática de forma significativa. Vamos lá? Eu anotei duas ideias aqui para vocês do ensino remoto. Uma é fazer trabalho de forma interdisciplinar. Olha lá, de forma interdisciplinar, o que é? É eu trabalhar não pensando só na língua, no ensino da língua portuguesa. Quando eu trabalho interdisciplinariedade, ou de forma interdisciplinar, eu vou considerar os objetivos de ensino de outras áreas também, de outros campos de experiência também na educação infantil. Eu vou juntar outros temas que tenham relação para aumentar o significado, aumentar aquela estrutura que eu falei, estrutura cognitiva de sentido para a criança. Então, você vai trabalhando de forma interdisciplinar com um tema, como eu trouxe aqui a bola. Eu posso trabalhar brinquedos. Vamos fazer uma lista de brinquedos com a criança? Qual brinquedo? Qual brinquedo que ela gosta? Qual brinquedo que ela mais brinca? Faça uma lista com ela, com ela. Ela ditando para você a lista de brinquedos dela. E aí, alguém vai escrever, alguém que vai escrever por ela. Então, se você está dando uma aula ensino remoto, você precisa falar com algum adulto. Pede para a mamãe escrever a lista de brinquedos da criança, mas quem fala a lista é a criança. Quem vai falar qual brinquedo vai nessa lista é a criança. E você vai fazer a mediação com a mamãe. Com a mamãe. Ela vai fazer, ou quem ela designasse, pode ser o pai, pode ser alguma professora particular que está lá na casa, de forma que essa criança possa falar, expressar-se, interagir. Aí você vai, de forma interdisciplinar, atuar aí.
Eu dei o exemplo da bola, de fazer medida na bola. O que é uma medida de uma bola, o diâmetro dela? É fazer realmente o uso da matemática. Já estou proporcionando uma experiência significativa da área de matemática dentro da área de língua portuguesa, de linguagem oral escrita, né? Vamos corrigir, linguagem oral e escrita. Essa nossa língua maravilhosa, nossa língua portuguesa, que tem tanto sentido e significado, que as palavras, uma palavra tem vários sentidos, eu dei o exemplo de bota, e muitos, a gente vivencia isso com a criança constantemente. Então, a nossa língua proporciona a interdisciplinariedade, ela facilita a interdisciplinariedade acontecer. E a segunda dica, que é também uma proposta minha, que eu trago, uma proposta, quero aprofundar isso em outras segundas-feiras, hoje eu vou dar como uma dica de ouro aqui, mas eu quero em outras segundas-feiras, vou trazer mais para explicar melhor, mas eu trabalho com projeto didático. O projeto é uma dinâmica, uma estratégia, um instrumento de atuação para ensinar a criança. Trabalho com projeto, ele envolve um passo a passo, tem etapas, não é a mesma coisa que sequência didática, gente. Sequência didática tem etapas, mas você fecha ela ou no máximo numa semana. Você programa uma sequência didática naquele tema até o final. O projeto não, o projeto vai desafiando a enriquecer mais. Ele é muito interdisciplinar, ele chega a ser transdisciplinar, que é uma transpassa só conhecimentos, ele chega à reflexão filosófica, inclusive de vida, inclusive de valores, inclusive de ética, que a gente consegue ensinar com projetos. Projeto didático é uma metodologia de ensino que funciona, que eu vivi, que eu fiz muito, que eu apliquei enquanto secretária de Educação no meu município, aqui em Itapeva, na gestão de 2006 até 2012, onde a gente conseguiu implementar em diferentes escolas, tanto na escola pública, olha lá, escola pública, tanto escola da zona rural quanto zona urbana, porque trabalhar com projetos, você trabalha com significado, você trabalha com sentido para a criança. E aí, o crescimento, aquela evolução que eu falei, que de um minuto para o outro ele vai evoluindo, ela acontece, a criança está envolvida inteira naquele tema, envolvida naquela atividade, é uma imersão na alfabetização. É uma imersão. Se você conseguir que seu aluno fique imergido lá, penetre no que você está propondo como desafio, você faz ele evoluir. Essa estrutura cognitiva irá se aprimorar, um significado em cima do outro, e aí eu vou crescer a minha ideia. Só na brincadeira que eu fiz hoje com você, você evoluiu no seu pensamento sobre bola? Eu falei da bola da sua infância, brinquei, fiz você pensar na bola do presente, uma bola que você tenha dado para alguém, uma bola que você vivencia e brinca com seu filho ou com seu aluno, uma bola do futuro. Vamos jogar essa bola para o alto aí, gente, e pensar numa alfabetização que faça a criança sentir essa vibração como uma bola. Estou fazendo aqui um paralelo, né, uma metáfora, na verdade, para mostrar para vocês que os instrumentos que nós podemos nos apegar no ensino remoto e também no presencial. Eu estou aproveitando o ensino remoto até porque eu acho que o ensino remoto é uma grande oportunidade para a gente praticar a estratégia de trabalho com projeto didático, a estratégia de um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. É a oportunidade que você, professor, tem de alfabetizar seu aluno de uma forma diferente. Diferente do que você estar lá pegando na mãozinha dele e ensinando a escrever. Práticas ultrapassadas que não cabem na criança de hoje. A criança de hoje quer mais, ela quer aprender de forma gostosa, né? Eu trouxe aqui também uma palavrinha
para mostrar para a criança, só para comparar para vocês. Eu faço uma imagem, um ônibus, e mostro esta palavra. E ponho aqui perto. Ela vai associar que você está escrevendo o nome dessa imagem. Pode ser que ela pense que não é ônibus, que seja um carro, escreva e pense que é carro, e você vai conduzindo. Uma educação tradicional, de aula expositiva, iria ensinar essa palavra ônibus logo no começo da alfabetização? Ah, não, tem já um O, depois tem um bus no final, bus já é uma sílaba complexa. Poxa, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer, criar significado. Ou eu vou trazer uma história, ou um jogo, ou eu vou trazer aqui ela de um passeio, enfim, eu tenho que significar conteúdo escolar. Eu tenho que trazer esse conteúdo para a prática, para a vida, e considerar a vida da criança. Então, se eu não conhecer meu aluno, eu vou ter grandes dificuldades de acertar. Se eu não ouvir meu aluno, eu vou ter grandes dificuldades de penetrar no pensamento dele. Vou ter grandes dificuldades. E se eu não penetrar no pensamento dele, não vai acontecer nada. Você, professor, faz a diferença na sua escola e na vida da criança. Não vai acontecer nada se você não penetrar no pensamento da criança, se você não conseguir essa interação.